Olá, tudo bem com você? Se você está assistindo essa aula, é porque você provavelmente presta alguma faculdade particular de medicina e você quer entender como você pode passar nessa faculdade, nesse vestibular, de maneira rápida, consistente e direcionando seus esforços agora nessa reta final. Bom, é exatamente isso que você vai aprender nessa série de lições aqui nesse mini treinamento que a gente preparou para você, tá? Bom, quem sou eu? Primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Clara Ricieri. Eu sou uma das fundadoras da metodologia da Focus, que já aprovou aí em várias faculdades de medicina no Brasil inteiro, né? Nós somos especialistas em estratégia de preparação para aprovação em vestibulares de medicina e tenho muita experiência, particularmente com vestibulares particulares. A nossa taxa de aprovação nos nossos programas individuais nas faculdades particulares de medicina, ela chega quase a 100%, né? É difícil um aluno que presta uma particular, faz o acompanhamento com a gente e não consegue aprovação aí em 6 meses ou até menos. E nessa série de lições eu vou te ensinar um pouquinho do meu conhecimento acumulado, né? Já acompanhando aí algumas centenas de alunos que conseguiram a aprovação e que se prepararam com o mesmo objetivo que você, tá? E nessa série eu vou te trazer 3 lições em 3 dias diferentes. Então essa é a lição 1, onde eu vou te explicar um pouquinho do contexto atual das faculdades particulares de medicina e sobre como você tem uma oportunidade incrível nas mãos e como a gente vai te ajudar a aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível, ok? Bom, então vamos lá, pessoal. Vou acompanhar aqui com vocês o nosso mapa mental. Deixa eu só aumentar um pouquinho para a gente poder fazer isso. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês. Vocês sabiam que atualmente o Brasil é recordista mundial, né? Recordista mundial no número de faculdades de medicina no Brasil. Somos o maior do mundo. O país que tem mais faculdades de medicina no Brasil, no mundo inteiro. Eu acho que Grey's Anatomy devia até se passar aqui no Brasil, viu, gente? Nós temos no total 336, né? De acordo com o último ano, faculdades de medicina ativas no Brasil inteiro. E prepare-se, tá? Para esse dado fundamental e muito importante que eu vou te falar agora. 195 dessas faculdades, das 336 do total, 195, né, mais da metade, né, um valor correspondente aí, significativo, são faculdades particulares, são instituições privadas. E o que isso quer dizer, gente? Que são 195 possibilidades de você cursar medicina, né, em uma boa faculdade, fazendo as coisas da maneira certa. São 195 possibilidades, gente, é bastante coisa, tá? E o que eu quero falar? Vamos começar aqui na nossa primeira aula para te dar um contexto geral sobre como essas 195 oportunidades geralmente são subvalorizadas, tá? Quando a gente fala de faculdades particulares, pessoal, cada uma dessas faculdades, ela precisa de uma preparação específica. E muita gente, às vezes, presta e não passa porque realmente falta essa preparação específica. Claro, como assim? Não é tudo a mesma coisa? Não é tudo vestibular? Gente, não é tudo vestibular. Existem várias coisas aqui que você tem que levar em consideração. Nas outras aulas eu vou explicar isso bem detalhadamente, tá? Mas aqui eu vou te dar um cenário geral. Olha só, vamos pensar, vamos começar pelo tipo de preparação, para você ver que o buraco está um pouquinho mais embaixo. Quando a gente presta uma faculdade particular, gente, a nossa preparação ela é totalmente diferente quando a gente faz cursinho presencial. Os cursinhos presenciais têm como foco, quase que inteiramente, as faculdades públicas, em sua maioria o Enem, tá? Então é muito diferente quando você presta uma faculdade particular, tá? É a mesma coisa que você tentar ir para Disney e pegar uma estrada que vai te dar lá no fim da Argentina, tá? São coisas muito diferentes, eles vão tratar o conteúdo de forma diferente, você vai ficar meio assim, o que tá acontecendo? Né? O porquê que a minha prova tá me cobrando coisas tão diferentes? O porquê que as minhas aulas não estão dando certo? O porquê que às vezes eu me esforço e quando chega na hora de fazer o simulado da particular eu não consigo performar, tá? Então, dificilmente você vai conseguir ter uma preparação específica para sua particular dentro de um cursinho presencial. Por quê? Porque eles têm foco da maioria. A maioria presta faculdades públicas, tá? Então, se você está nessa condição particular, você precisa se preparar de maneira diferenciada se você quiser passar rápido e passar, né, com tranquilidade na faculdade de medicina, tá bom? Então essa é a primeira coisa. Os cursinhos eles vão preparar para as faculdades públicas e é muito, muito diferente. Estou falando como a visão de especialista que estuda provas e que ajuda alunos a passarem em faculdades muito diferentes, tá, gente? É água pro vinho, são coisas muito diferentes. Existem faculdades, por exemplo,
né, que a gente vai ver um pouquinho no tipo de edital, que ela vai te cobrar só a matemática básica 1 e 2. E aí o aluno fica meses perdendo tempo tentando aprender trigonometria, geometria plana, geometria espacial, sendo que ele só precisava ser bom naquele edital, naquele conteúdo específico, tá? Outra coisa, outro fator que influencia muito, tá? Que vai precisar de uma particularização mesmo, tá? O tamanho do conteúdo programático. Existem faculdades com conteúdo programático e vestibulares extremamente enxuto, tá? E você tem que ser muito bom nas coisas que aquela faculdade cobra. E existem faculdades com um edital extremamente aberto, tá? E aí a gente tem que fazer um trabalho de estudo de prova. É completamente diferente, tá? E aqui, gente, a ênfase do conteúdo programático também é muito diferente. As faculdades particulares, elas são conhecidas por terem um padrão, tá? Porque geralmente é a mesma banca que faz a prova, geralmente tem o mesmo estilo as questões, então é muito fácil, quando você se prepara com estratégia, você conseguir estudar da maneira correta, tá? A gente tem também que levar em consideração os estilos de classificação, né? Que é qual que é o peso que vai ter, qual que é a incidência que você vai precisar ter nas matérias que você tem mais dificuldade, mais facilidade. Quem classifica primeiro é quem tem a nota maior da redação ou quem não é. Então, tudo isso influencia muito. E o tempo de prova também, né, que vai influenciar também se você deve ou não fazer aquela faculdade. Então, os fatores estratégicos para a escolha, resumidamente, né, a gente precisa fazer sempre pensando nessas coisas aqui. Número de fases que a faculdade vai ter, nota de corte na primeira chamada e nas outras, porque geralmente faculdade particular, as listas costumam mudar bastante. A concorrência estimada e a concorrência real. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença da concorrência estimada e da concorrência real no nosso próximo treinamento de amanhã. O estilo da prova, que vai fazer muita diferença. Aqui eu falo sobre pontuações e questões, o que você precisa saber e o tempo, e mais importante do que nunca, o edital. Para você ter uma noção, como que os examinadores constroem a prova de uma faculdade particular? Eles vão construir com base no conteúdo programático disposto em um documento que oficializa a prova. E esse documento é o edital, tá? E ele geralmente é muito, muito diferente dos conteúdos programáticos que vão ser cobrados lá no nosso Enem, na nossa FUVEST, Unicamp, FAMEMA, FAMERP, UFO, enfim, vestibulares tradicionais de públicas, tá? São provas diferentes. E aí a gente consegue ter uma ótima oportunidade para poder trabalhar com isso, beleza? Deixa eu diminuir aqui. E aí, gente, você vai falar assim, nossa, claro, eu tenho que analisar todos esses fatores, eu não fazia nada disso. Olha só, eu tenho certeza que por falta de informação, muitas vezes, a gente não consegue fazer o que tem que ser feito ou não consegue perceber que existem passos mais estratégicos para serem dados. E é exatamente por isso que eu estou fazendo esse treinamento. Para te tirar disso aqui, que é o que a concorrência de vestibulares particulares faz, tá? Tenho certeza que você conhece alguém, ou você é essa pessoa, que presta várias faculdades completamente diferentes. Então, você vai prestar Unifenas, IMEPAC, Unirv, você vai prestar o Albert Einstein em São Paulo, que é uma prova que tem uma prova oral, uma entrevista. Você vai prestar várias coisas, mas você não vai se dedicar especificamente para nenhuma, meio que vai na sorte, sabe? E aí, gente, não é culpa sua, tá? O cursinho tá te instruindo para isso, os ambientes que você está te instruindo para isso, que você estão te instruindo para isso, e se você está assistindo essa aula, é porque você precisa se atentar para isso aqui, você não está aqui por acaso, tá? Aquilo que eu tô te falando hoje, e que eu vou te falar principalmente nos nossos próximos 2 treinamentos, vão fazer com que você se diferencie bruscamente da concorrência, tá? Outra coisa que acontece, presta misto, ou seja, presta públicas e particulares e não se dedica para as particulares, se dedica para o Enem, se dedica para a FUVEST, se dedica para as outras públicas, mas para particular, geralmente quando chega na prova dá uma olhadinha ali no tipo da redação, como que vai ser, e vai para a prova com a cara e com a coragem. Não estuda estrategicamente para a prova, nunca pegou a prova, viu a incidência de questões, nunca pegou a prova, viu geralmente qual que é o nível de cobrança, não treina aquele tipo específico de prova, e não sabe os pesos, particularidades, detalhes. Acha que por ser particular é mais fácil e não se prepara como realmente deveria, tá? Isso acontece demais, eu vejo muitos alunos nessa situação. E aí, se você tá nesse momento, né, se você tá se identificando com isso que eu tô te falando aqui, eu vou te falar que você tem uma oportunidade na mão, que é uma oportunidade que não acontece todo dia, tá, gente?
Se você se prepara do jeito certo, você passa. E eu tô falando isso porque eu já provei muitos alunos em faculdades particulares de medicina no Brasil inteiro. Alunos que já tinham tentado antes e que não haviam conseguido aprovação e que com ajuste simples e com uma rotina bem definida agora na reta final, conseguiram a aprovação em faculdades particulares de medicina. Se você se prepara do jeito certo, você passa. E o melhor é que você passa rápido, tá? Porque existem vários fatores que fazem com que a faculdade particular de medicina não necessariamente seja mais fácil, mas ela seja mais acessível como barreira de entrada. E se você se preparar dessa forma que eu estou te contando aqui, fazendo um planejamento estratégico específico, sabendo exatamente o que você tem que estudar a cada dia, fazendo um cronograma de simulados e acompanhando a sua evolução de nota até a sua prova, que é isso que eu vou te ensinar a fazer, você vai passar e o melhor, você vai passar rápido. Então, na aula de amanhã, eu vou explicar um pouquinho o que todas as particulares têm em comum e como que você pode implementar algumas ações simples na sua rotina para poder começar a se preparar de verdade para a sua faculdade particular e passar em medicina esse ano, tá bom? Importante falar que se você já quiser a nossa ajuda individual para fazer esse planejamento acontecer, se você quer a sua vaga em medicina esse ano, aqui está o nosso contato, aqui embaixo dessa página, para você chamar a gente no WhatsApp, conversar com a minha equipe e entender como que a gente conseguiu aprovar tantas pessoas e o que a gente pode fazer por você no individual, tá bom? E amanhã a gente se vê na nossa segunda aula, onde eu vou te explicar mais detalhadamente, ok? O que eu quero que você fique dessa aula é que é possível sim você ser aprovado em uma faculdade particular de medicina e que, na verdade, o ponto de virada está na sua estratégia, na forma como você se prepara. E quando você tem o direcionamento certo, é muito mais simples do que você imagina, tá bom? Na aula que vem eu te explico mais. É isso. Um beijo e foco na aprovação.